Cara, os alunos do Pernambuco Model United Nations e demais interessados, é um prazer estar aqui falando para vocês. Infelizmente gostaria que fosse pessoalmente, mas nesse momento não é possível. Então eu espero que eu possa compensar isso com essa mini palestra que eu vou fornecer para vocês. É, Espero que todos estejam bem, né, e cumprindo a risca essa quarentena, que é muito importante, manter esse isolamento social para que a gente possa sair o mais rápido possível disso. E aí, já entrando no assunto que a gente vai tratar aqui, quando vocês me contactaram, quando a equipe que organiza o Model me contactou, foi me pedido que eu tratasse do Conselho de Segurança e de uma temática específica dentro do Conselho que me fosse mais apropriada. Então, eu sugeri falar da questão de intervenções humanitárias e o uso da força no Conselho. Mas aí eu pensei, e levando em conta que vocês vão tratar especificamente desse assunto para uma questão de simulação de organismo internacional, eu tentei extrair do que eu conheço e de algumas leituras que eu tenho, o que é melhor para uma simulação, o que é que seria mais importante dentro de uma simulação. Então eu resolvi dividir essa palestra em três partes. A questão de intervenção humanitária e do uso da força ainda vai estar presente, mas de uma forma mais diluída ao longo dessa pequena palestra. Então, a primeira parte seria falar da estrutura normativa e orgânica do Conselho, não é? Porque é um assunto essencial para vocês. A segunda parte seria tratar de características mais gerais do Conselho de Segurança no pós-Guerra Fria, especificamente, dada a limitação de tempo que a gente tem. E, por último, e mais importante, focar nas dinâmicas políticas dentro do órgão. Então, as dinâmicas de votação de cada país, os grupos que são formados, como é que eles se comportam dentro do Conselho. Eu acho que isso é um aspecto fundamental para uma simulação nesse sentido. Tá? Então espero que esse conteúdo seja proveitoso para vocês. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Bem, pessoal, então como foi introduzido a vocês anteriormente, essa pequena palestra ela vai ter uma divisão básica em três partes centrais. A primeira é falar da estrutura orgânica e normativa, o próprio funcionamento da organização, que é uma questão essencial para simulações, conhecer as normas e as regras que determinam o funcionamento de um organismo. A segunda seria falar do próprio Conselho de Segurança no pós-Guerra Fria e, por fim, falar de questões políticas contemporâneas. Então, a dinâmica dos atores dentro do Conselho, que eu considero ser o elemento talvez mais relevante dessa pequena exposição. Antes de entrar e falar das questões normativas do Conselho, é importante lembrar algumas características desse próprio Conselho, do surgimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele vem para corrigir erros de um sistema de segurança coletiva anterior, que foi o das Ligas Nações. Então, o seu arranjo ele buscou trazer novas características que pudessem resolver polêmicas ou impasses que foram estabelecidos durante a Liga das Nações. Por exemplo, concedendo prerrogativas especiais de soberania às principais potências, ou seja, elas não só fariam parte do Conselho, como seriam membros permanentes desse Conselho. As cinco principais potências na época, União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a China, representado no começo pelo governo de Taiwan. Essas cinco potências ainda teriam um poder de veto que serviria como uma espécie de fusível para que o sistema não entrasse em colapso. E além dos cinco membros permanentes, o P5, haveria 10 membros rotativos. Com relação às regras de votação, elas seriam por uma maioria qualificada que uma resolução do Conselho seria aprovada, com 9 votos a favor, sem veto. Né? Quanto à estrutura normativa orgânica, o funcionamento do próprio conselho, eu trouxe alguns elementos que são interessantes de serem destacados aqui para que vocês tenham conhecimento. Por exemplo, são 10 membros eletivos, sendo que esses 10 são 5 da África e Ásia, 2 da América Latina, 2 da Europa Oriental e 1 da Europa Ocidental. E essa questão da composição gera algumas polêmicas com relação à própria estrutura da Organização das Nações Unidas, porque a ONU ela traz uma ideia de
igualdade de soberania entre os Estados. Porém, quando o Conselho trata alguns membros com poder de veto e como sendo permanente, ela quebra, em parte, esse princípio da igualdade. Além disso, o Conselho ele não previu na sua estrutura como é que ficaria a distribuição de poder, ou melhor dizendo, como uma nova distribuição de poder no plano internacional ela seria acomodada no âmbito da estrutura do Conselho. A base normativa central desse conselho, sobretudo se a gente pensar no sistema de segurança coletiva, está no capítulo 7 da Carta da ONU. Esse capítulo 7 diz que o conselho é quem vai tratar das questões sobre paz e segurança internacionais, sobre ameaças à paz e segurança internacionais. Mas, por outro lado, a ameaça não é definida tão claramente, então ela é deixada a critério discricionário das potências que fazem parte daquele conselho. Então, por exemplo, durante a Guerra Fria, o apartheid foi considerado, depois de um tempo, uma questão de segurança internacional, ao passo que o genocídio que o Khmer Vermelho cometeu no Camboja não foi considerado. A legítima defesa ela é prevista no artigo 51, imposição de resolução está no artigo 39. O artigo 41 traz algumas medidas que são coercitivas, porém que não representam o uso da força propriamente dito, que são, por exemplo, embargos, boicotes ou interrupção de comunicações, né, que geralmente essas medidas são usadas antes que haja uma intervenção, e o uso da força especificamente ele é tratado no artigo 41 da carta. Então, pessoal, o segundo ponto para essa pequena palestra, ele versa sobre o Conselho de Segurança no pós-Guerra Fria. Então, aqui eu vou tratar três aspectos, de questões, elementos gerais do Conselho de Segurança, novos padrões, e de duas questões específicas, as operações de paz e o uso da força durante esse período pós-Guerra Fria. O que houve de fato com o fim da Guerra Fria foi o destravamento do Conselho de Segurança, né? Então não havia mais aquela posição congelada entre dois polos de poder que eram durante a bipolaridade, foi característico desse momento. Então, para vocês terem uma ideia, em 1946, de 1946 a 1989, as resoluções aprovadas pelo Conselho foram um número de 646. Só na década de 1990, esse número quase que foi batido com 638 resoluções. As resoluções que versavam sobre o capítulo 7 da Carta da ONU, aquele capítulo, como já foi falado aqui, que determina medidas coercitivas e mesmo o uso da força, elas foram 24 resoluções durante a Guerra Fria. Só no ano de 1993, essas resoluções foram de um número de 27. Além disso, o Conselho buscou novos padrões institucionais para lidar com crises de ameaça à paz e segurança internacionais. Uma das formas que eles buscaram enfrentar essas questões foi por meio da criação de tribunais internacionais para crimes de guerra. Então, o Tribunal sobre Ruanda, o Tribunal para ex-Yugoslávia e depois o Tribunal Penal Internacional foram investidas feitas diretamente pelo Conselho de Segurança. Então, para lidar com questões de limpeza ética, crimes contra a humanidade, crimes de guerra determinados em convenções internacionais. Mais do que isso, se a gente considerar as operações de paz, as peacekeepings, a gente vê ainda mais evidente essa questão do novo padrão. Por exemplo, nos primeiros 40 anos de funcionamento da organização durante a Guerra Fria, foram um total de 14 missões de operações de paz. Só entre 1988 e 1989 foram 5 missões. E daí eu já entro especificamente nessa ideia das operações de paz nesse período pós-Guerra Fria, que é um elemento importante do comportamento político dentro do Conselho hoje. Então, as operações de paz é uma forma escolhida pelos países do Conselho que tem um custo mais baixo para que eles ajam e principalmente em regiões onde não há interesses vitais tão explícitos, né? Então, para vocês verem hoje, a ONU está com as suas missões de paz, se eu não me engano, um número de 13 missões em operação hoje, praticamente na África e na Ásia. Além dessas duas regiões, só o Kosovo e o Chipre é que tem
missões de paz em andamento hoje. Uma das questões fundamentais é a gente entender quem contribui e como é contribuído para operações de paz hoje. Por exemplo, as potências ocidentais, os países mais ricos hoje e os membros permanentes do Conselho de Segurança, eles cooperam bastante em termos financeiros. Então, os Estados Unidos é quem mais coopera com quase 28% do orçamento das operações de paz. A China passou o Japão recentemente e praticamente dobrou a quantidade que o Japão fornece financeiramente para as operações de paz. Mas isso aqui a gente consegue enxergar claramente que potências ocidentais, as grandes potências, os membros do Conselho de Segurança, eles escolhem financiar essas operações de paz ou concentrar o financiamento dessas operações de paz. E apesar de que os Estados Unidos recentemente com o Trump começou a falar de diminuir a quantidade de orçamento enviado para esse tipo de operação. Por outro lado, as contribuições com relação a recursos humanos, elas são diferentes. Nelas a gente vê que o padrão muda completamente e são países em desenvolvimento, que os países do sul global, que concentram as contribuições de recursos humanos. Por exemplo, vocês podem ver que a Etiópia é quem fornece a maior quantidade de indivíduos para essas operações, com mais de 6 mil. E dentre os membros permanentes do Conselho de Segurança, apenas a China entra em décimo ali, nas 10 primeiras, porque a China ela muda o seu padrão e essa é uma nova característica chinesa de participar das operações de paz, não só financeiramente, mas com recursos humanos. Se a gente considerar as potências emergentes, apenas a Índia ela se encontra ali na posição em quinto lugar, com mais de 5 mil indivíduos enviados para operações de paz. Então há uma crítica por trás disso. Os países do sul global dizem que os países desenvolvidos eles entram com o dinheiro, enquanto os países do sul entram com o sangue. Então essa é uma questão a ser observada. Outra questão importante é o uso da força. Com o destravamento do Conselho de Segurança da ONU, e aí uma das coisas que eu pretendo falar melhor para vocês, talvez em outra oportunidade, é a questão das intervenções humanitárias. Ou seja, durante a Guerra Fria não foi possível haver resoluções do Conselho de Segurança para intervir em um país por causa especificamente de crise humanitária, ou seja, considerando crise humanitária como um elemento central para a ativação do uso da força do artigo 42 do Conselho de Segurança. Com o pós-Guerra Fria, isso muda. Então, vários casos de resoluções que foram fundamentais no capítulo 7 da Carta da ONU e permitiram o uso da força foram vistos. Né? A começar por Iraque, apesar de não ter sido considerado uma intervenção humanitária, isso na Primeira Guerra do Golfo, mas também Somália, Ruanda, entre outros. Mas há também várias críticas em relação a isso. Críticas que são referentes principalmente à seletividade dessas intervenções e o tempo para agir em intervenções desse tipo. Por exemplo, em Ruanda, a intervenção só foi existir depois que o genocídio foi concretizado, matando mais de 800 mil pessoas. E na Bósnia, só após a limpeza étnica em Srebrenica. No caso de Ruanda, é paradigmático que essa intervenção, as tropas que foram para lá foram justamente as tropas francesas que assumiram o comando, ou seja, porque eles estavam pensando na área de influência da própria França, que são os países africanos de língua francesa. Há também controvérsias no caso de intervenções que foram realizadas sem a autorização expressa do Conselho de Segurança, por exemplo, Kosovo e Iraque. Isso é um dos calos dentro do Conselho. Tentou-se também criar um novo padrão normativo para regular esse caso de intervenção em situações de crise humanitária, que foi a chamada de responsabilidade de proteger, que é uma norma política e não jurídica para regular essas questões. Ela foi utilizada no caso da Líbia, mas, por outro lado, a gente viu vários impasses na Síria, principalmente com 4 vetos do P2, Rússia e China, em relação a esse caso.
Agora a gente vai falar um pouco mais das nuances políticas que envolvem a dinâmica do Conselho de Segurança. Primeiramente, falando um pouco do modus operandi. Como é que são feitas as discussões, as decisões para que essas resoluções sejam aprovadas? É interessante, então, que vocês saibam que isso é feito sobretudo por consultas informais. Isso é uma grande crítica dentro do Conselho, sobretudo de países que são membros eleitos, porque eles não participam muitas vezes de decisões nessas consultas. Além disso, dentro desse modus operandi, há uma mudança de perfil em termos da atuação do Conselho. Apesar do sistema de segurança coletiva ele ser criado para questões interestatais, o fato é que de 2000 a 2012, 80% das resoluções versam especificamente sobre questões intraestatais. Então, esse é um novo perfil que a gente precisa ficar atento. Além disso, as sanções dentro do Conselho eles começam a mudar de característica, muitas vezes pela imposição de países como Rússia e China, que não querem que os governos sejam condenados por sanções, e mais que essas sanções tenham um caráter muito mais construtivo, se é que é possível esse tipo de padrão. Dentro das dinâmicas políticas propriamente ditas, a gente vai falar um pouco da relação entre o P5 e depois entrar para falar entre a relação entre o P5 e o E10, né? Primeiro, houve um aumento recente das tensões sobretudo por causa da Rússia e da China. A Rússia vê as potências ocidentais como uma barreira para ela realcançar o seu status perdido de União Soviética. Já a China, ela acha que as potências ocidentais, o P3, elas querem evitar a ascensão definitiva da China como grande potência e gestora das questões de segurança internacional. Então, isso gera tensões significativas dentro das relações dos Estados. O P2, então, Rússia e China, né? O P2, ele tem uma visão comum em certos aspectos, por exemplo, sobre soberania e o princípio da não intervenção. Obviamente, isso não vale tanto pelas áreas de influência, por exemplo, a questão da soberania a Rússia defende com afinco para os outros estados, mas isso não vale para a sua área de influência, para suas intervenções na Geórgia e na Ucrânia. O P2 também ele tenta operar de uma forma que vote conjuntamente, então eles tentam agir como vetos conjuntos. Por exemplo, entre 2007 e 2014, foram 6 vetos conjuntos entre Rússia e China. Há 36 anos de Guerra Fria, desde a entrada da China no lugar de Taiwan, houve apenas um veto conjunto entre o P2, para vocês terem uma ideia. Mas a China ela reluta, por exemplo, em fazer vetos isolados, diferentemente da Rússia. A Rússia ainda pratica isso. A China ela prefere não votar isoladamente. Então, é uma característica que vocês, dentro de uma simulação, têm que estar atentos. Já os Estados Unidos, por outro lado, não. Ele age sim com vetos isolados, é uma prática comum dos Estados Unidos. Só entre 1990 a 2014 foram 16 vetos isolados, mas esses vetos eles são principalmente relacionados à questão de Israel, ou Israel-Palestina, ou são vetos pró-Israel. Né? Então, dos 16, 14 tiveram esse perfil. Então, é outra característica importante para vocês terem em mente. Dentro da dinâmica entre a relação entre o E10 e o P5, tem algumas questões que a gente que merecem um pouco de atenção. Por exemplo, o P5 é visto como um controlador tanto da memória procedimental como do procedimento e da agenda especificamente dentro do Conselho de Segurança. Né? Então, isso é um elemento que causa inquietude perante aos membros eleitos. Na verdade, fala-se de uma vetocracia. Uma vetocracia porque a agenda e a gestão dentro do Conselho de Segurança ela é praticamente definida pelos países do P5 e, sobretudo, pelo P3. Então, como vocês podem ver aí, existe mais ou menos uma sequência nos drafts de resolução. Então, os drafts eles são normalmente iniciados pelo P3
que depois compartilha com o P2 para ver se não há essa questão do veto, e só então isso é levado aos 10 membros elegíveis, e que muitas vezes isso chega com questões de apenas horas antes da votação. E raramente esses drafts eles são iniciados fora do P3. Então o P3 ele domina a agenda, né? O P2 ele é muito mais reativo. Então Rússia e China são muito mais reativos ao que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França eles traçam como agenda dentro do Conselho. Um exemplo disso, e aí se você juntar o P5 de forma geral, é de que em 2014, das 23 resoluções que foram, das 29 resoluções estabelecidas, 23 foram iniciadas pelo P5. As potências médias terminam se achando de segundo escalão. Potências médias como Índia, Japão e Alemanha, elas terminam sendo bastante críticas do funcionamento do órgão. E aí houve inclusive propostas para reforma do organismo, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Muitas vezes esses drafts de resoluções estão estrategicamente vazados para a mídia para tentar angariar apoio para essas votações, né? Para que haja uma pressão para essas questões. Por exemplo, no caso da crise na Síria, isso foi utilizado. Então, qual seria o papel do E10, né, nesse arranjo institucional? O que eles poderiam fazer? Bem, quando há uma divisão entre o P5, pode haver uma forma de o P10 tomar iniciativa para agir e impor alguma agenda, mas que isso raramente acontece. Usualmente eles tomam um lado, né? Na maioria das vezes os membros do P10 eles terminam indo para um lado ou para outro, dependendo dos seus interesses políticos. Eles poderiam exercer inclusive uma espécie de veto, se eles se entrarem em conjunto de 7, já que é necessário 9 votos para aprovar uma resolução. Uma concertação de 7 estados que são eletivos poderiam barrar uma resolução, por exemplo. Mas isso na prática raramente acontece, então é preciso saber. Acho que um dos elementos que merecem maior destaque desses países que são eleitos é traçar um novo perfil de agenda a ser trabalhado dentro do Conselho de Segurança. Por exemplo, questões de gênero, de violência sexual sendo tratada contra mulheres e crianças sendo tratadas como questão de segurança internacional, questão de mudanças climáticas sendo tratadas como questão de segurança internacional, refugiados, imigrantes de forma geral também como fazendo parte da agenda, ou seja, eles possibilitam essas novas questões que elas sejam inseridas dentro dos debates do Conselho. Por último, então, eu trouxe aqui a ideia de reforma que o Conselho, ele principalmente durante a primeira década do século XXI, ele passou por um debate intenso nisso, mas que de fato ele esfriou. Foi uma forma de que essas potências médias, as potências regionais, elas buscassem uma modificação, uma reforma da estrutura institucional do Conselho para lidar com questões de forma que refletissem melhor a distribuição de poder, por exemplo. Então a proposta mais marcante foi a proposta do chamado G4, Brasil, Japão, Índia e Alemanha. Essa proposta era de 6 vagas permanentes, 4 que seriam desses países do G4 e 2 de africanos. Então, eles não teriam direito a veto, mas seriam membros permanentes, ou seja, pelo menos aquela ideia do alinhamento da agenda, isso poderia ser tratado de uma forma mais específica. Seria um rearranjo da própria distribuição de poder para que fosse refletida de uma forma mais especificada, de uma forma mais clara com o que existe atualmente na política internacional. O resultado é que esse projeto foi bloqueado, principalmente por causa de rivalidades regionais, no caso do Brasil, a Argentina e o México, no caso do Japão, a Coreia do Sul, no caso da Índia, Paquistão, no caso da Alemanha, Itália e Espanha. Então, essas rivalidades dificultaram, e uma divisão, sobretudo nos Estados do Sul, eles bloquearam essa possível reforma dentro do arcabouço do Conselho de Segurança. Então é isso, eu tentei ser o
o mais breve e sucinto possível. Eu sei que é bem complicado passar por todos esses pontos, mas eu achei necessário trazer esses elementos que eu acho que iam contribuir sobremaneira para que vocês chegassem mais informados sobre essas questões do Conselho de Segurança na simulação. Desejo boa sorte a todos e obrigado pelo convite.